Alesp, você de hoje recebe o deputado Reis, do PT, para conversar um pouquinho sobre as expectativas aqui na Alesp, carreira política, e a gente vai conversar tudo sobre isso agora com o deputado. Deputado, obrigada por estar aqui nesses novos estúdios do podcast, por participar aqui com a gente. Eu te agradeço e já saudando os seus seguidores, seus internautas e os seus telespectadores. Bom, o senhor está começando agora o mandato aqui na Alesp, mas a carreira, essa militância também não é de hoje. Quando que o senhor entrou no PT e por que escolheu esse partido? Olha, eu mesmo antes de ser filiado ao PT, eu já militava no movimento sindical. Eu fui condutor, fui cobrador de ônibus, fui metalúrgico, né? Então eu já tinha uma relação muito próxima com a militância do Partido dos Trabalhadores. E a partir de 88, eu era da Polícia Militar e nós organizamos um núcleo de segurança pública, né, que discutia as questões de segurança pública, e me aproximei muito, inclusive, de alguns candidatos que eu apoiei naquela época do PT e acabei organicamente me filiando. E depois dessa entrada, então, no PT, qual que foi essa sua entrada na política, né? Mais especificamente nos poderes, no executivo e no legislativo? Olha, eu, estou chegando pela primeira vez aqui na Alesp, né? Mas eu estou na minha 9ª candidatura, né? Então, eu participei de eleições em 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 e 2022. Isso mostra um pouco a militância, né? Não estou dizendo que eu ganhei todas as eleições, né? Mas que eu já venho de um histórico. Eu até estava conversando com alguns amigos meus que durante 30 anos meu nome figurou na urna para vereador na cidade de São Paulo, né? Desde 92 até agora 2022. E agora, pela primeira vez que eu me candidatei para deputado estadual, fui eleito. Estou muito contente, muito feliz e queremos trabalhar bastante para a nossa sociedade paulista. Bom, já aproveitando, né, que o senhor falou sobre essa passagem aí como vereador, o que o senhor fez lá na Câmara que pretende trazer agora para esse mandato como deputado? Olha, o meu mandato, eu tive 2 mandatos de vereador e mais na condição de primeiro suplente, 74 dias, né? E os meus mandatos eles foram bastante plural, né? Eles não tiveram uma bandeira só, né? Eu militei o tempo todo na educação, na saúde. Então, nesse período, eu aprovei mais de 90 projetos, mais de 90 projetos de leis, né? Projetos que se constituíram, que se transformaram em leis, né? Então, uma produção legislativa bastante significativa, e essa produção ela tem projetos na área da saúde, na área da educação, nas políticas afirmativas, no transporte, né? Por exemplo, o Integra Bike São Paulo, que é uma lei das bicicletas, do sistema cicloviário de São Paulo, é uma lei de minha autoria, né? E que está produzindo resultados e tem tudo a ver com a mobilidade, né? Nas políticas afirmativas, eu aprovei a lei de cotas raciais, é uma lei muito ousada na Prefeitura de São Paulo, que estabelece 20% não só nos concursos públicos, mas também nos cargos de confiança. Porque o Executivo ele tem uma grande quantidade de cargos, né, cerca de 3%, né, que é de confiança, que é os cargos que ele nomeia secretário, diretores, né? Então também as cotas raciais na Prefeitura de São Paulo, ela também atinge esses cargos, né? Aprovei o programa de prevenção ao câncer de ovário na área da saúde, na área da educação, para mudar nome de escola só com o aval do Conselho de Escola, o ensino de música nas escolas. Então, eu presidi a Comissão de Educação por 4 anos, nós também aprovamos nesse período o Plano Municipal de Educação. Então, eu trabalhei em várias frentes com resultados significativos. O próprio Memorial dos Aflitos, que vai ser construído lá na Praça da Liberdade, a lei 17.310, que é de minha autoria, a Marcha da Consciência Negra, o Programa de Saúde da População Negra, né? Então, a gente tem bastante produção legislativa e a gente quer trazer essa experiência aqui para a Alesp. Eu quero trabalhar bastante na área da segurança pública,
porque eu sou da carreira, eu sou investigador de polícia de carreira, e eu acho que é uma área que está muito abandonada, uma área que o governo deixou de lado, que os governos que passaram por aí foram sucateando a polícia judiciária, e a polícia judiciária é muito importante para elucidar os delitos, né, para fazer o papel junto ao judiciário, e que haja punição para quem realmente comete os crimes, né? Então a polícia civil, que faz o papel de polícia judiciária, ela está bastante sucateada, uma estrutura muito abandonada, salários ruins, né? Nós temos os piores salários do Brasil, o estado mais rico da federação, e isso é uma questão de estado, né? Na condição de vereador, não tinha tanta condições de trabalhar nessa área, eu quero me aprofundar na reformulação de leis que já existem aí, que estão ultrapassadas, cobrar do governo a estrutura, cobrar os salários, que os policiais possam ter salários dignos, né? Carreira, reorganizar a carreira, que também a carreira está muito ruim, né? A carreira de polícia hoje não é uma carreira atrativa. Então, eu acho que vai ser muito bom trabalhar nessa área e, claro, reafirmar o meu compromisso com as políticas afirmativas, com a defesa de uma educação de qualidade, com a saúde de qualidade, trabalhar a questão do Hospital do Servidor Público, que é outro equipamento de saúde que está aí para servir ao servidor, mas que está destruído, sucateado, o atendimento precário. Os servidores públicos eles sofrem muito, né? Eu mesmo, eu não tenho plano de saúde, né? Eu, quando preciso, vou ao servidor público e várias vezes fiquei 4, 5, 6 horas para ser atendido, né? E houve um aumento na gestão Dória, houve um aumento da nossa contribuição, que dá em torno aí, somando toda a contribuição dos servidores, cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais, mas o governo não está cumprindo a sua paridade. Você vê o orçamento desse ano, tinha 4 milhões para o Hospital do Servidor Público, né? Então isso mostra que os servidores cumprem o seu papel quando contribui, mas o Estado não cumpre o seu papel quando ele tem a obrigação de garantir a paridade, ou seja, ele teria que estar colocando também 1 bilhão e 900 para ter um serviço adequado aos nossos funcionários públicos. O senhor trouxe até essa questão da segurança, né? Eu lembro que durante a campanha eleitoral os candidatos falavam muito sobre a questão da investigação, que de fato está muito sucateada, que eles pretendiam trazer essa valorização, e o próprio governador Tarcísio de Freitas tem essa bandeira muito forte de segurança pública e tem prometido aumentar o salário dos policiais, ter essa valorização da carreira. O senhor acredita que a gente pode ver então essa valorização, esse olhar mais carinhoso, né? Talvez mais, ou de mais gratidão para os policiais nesses próximos 4 anos? É a esperança que nós temos, né? É a esperança, porque todo governo, quando se instala, ele instala em cima de uma narrativa, né? Então, o governo aí, ele trouxe essa narrativa, e todos os candidatos, inclusive o nosso Fernando Haddad, eu tive a oportunidade de levar o Fernando Haddad no Sindicato dos Investigadores, no Sindicato dos Delegados de Polícia, né? Então, todos os candidatos trouxeram essa preocupação com a Polícia Judiciária, né? Com a valorização dos servidores e com a recomposição do efetivo. Nós temos aí cerca de 15 mil vagas em aberto na Polícia Civil. Faltam delegados, faltam escrivães de polícia, faltam investigadores de polícia, peritos, médicos legistas, fotógrafo, papiloscopista, auxiliar de papiloscopista, né? Agente de telecomunicações, que são as funções que fazem a polícia funcionar no dia a dia, né? Se houve lá um homicídio, um local de crime, quem vai fazer a perícia, né? Tem que o perito criminal ir lá fazer o local de crime, fazer a perícia local, depois produzir um laudo de como aconteceu aquele crime. Se você não tem um perito, o corpo pode ficar lá muitas horas esperando que essa perícia chegue. Então, não pode faltar peritos. Então, nós temos que ter peritos criminais. O médico legista, depois vai se fazer a necrópsia, tem que se analisar as condições daquele homicídio, como ele se deu. Você precisa do médico legista, né? Por isso tem lá o Instituto Médico Legal que faz essas perícias. Então, não pode ter essa deficiência nos quadros, né? E, obviamente, que
para se elucidar os delitos, precisa da investigação. Então precisa de investigadores, né? Investigadores na delegacia, investigadores na rua, cumprindo as ordens de investigação, as ordens de serviço e assim por diante, para que realmente o índice de apuração cresça, né? Que hoje é muito baixo, né? De elucidação de crimes, né? Que os seus autores sejam punidos e possa garantir um melhor padrão de segurança para a nossa população, uma melhor assistência ao Poder Judiciário, né, ao Ministério Público, né, que no que se refere a essa parte criminal, eles precisam muito do trabalho da polícia, o trabalho de polícia judiciária. Então não pode ser o que foi nesses últimos anos, que foi o sucateamento. Para você ter uma ideia, nós temos na capital de São Paulo 93 delegacias de polícia. Apenas 27 estão funcionando diuturnamente. Ou seja, eles criaram as centrais de flagrantes, porque como não tinha funcionário em outros lugares, eles unificaram em centrais de flagrante. Então você tem 27 delegacias nessas condições, e as outras delegacias à noite fecha, sábado, domingo, feriado, né? E a população, ela bate a porta da delegacia, às vezes com questões complexas, que precisa da presença da autoridade policial, e aí é orientada a se dirigir a uma outra delegacia. Quer dizer, a população está sendo mal atendida, ela se desloca para o bairro dela e depois ela descobre que não é ali que vai resolver o problema, né? Então tudo isso é um transtorno por conta dessa deficiência, dessa falta de funcionários, e em que pese que hoje a polícia está com um programa de recuperação dos prédios, são prédios antigos, né? Mas nós temos ainda muitos prédios caindo aos pedaços, em condições precárias, escrivães com um acervo de mais de 400 inquéritos para... Como que um escrivão vai conseguir acompanhar 400 investigações ali? Porque cada inquérito é uma investigação, né? Num curto prazo de tempo, ouvir as pessoas, ouvir testemunhas, né? Então, essa falta de funcionário, ela tem prejudicado e muito a garantia de que a justiça seja feita. Agora também tem uma medida, né, já aproveitando que o senhor tem bastante conhecimento dessa área de segurança, tem uma medida que o governador defendeu durante a campanha, defende, que é a retirada das câmeras nas fardas dos policiais. Como que o senhor vê isso? Eu sei que ele está fazendo esse estudo, né, que ele diz que vai ainda entender essa questão, mas como que o senhor vê essa possibilidade de retirada da câmera? Eu acho que ele já deixou essa tese de lado, né, pelo que eu percebo. Até porque você tem hoje cerca de 80 mil policiais militares, e eu acredito que se tiver 7 mil ou 10% com câmera é muito, né? Todos os policiais não estão com uma câmera no seu uniforme, né? Eu acho que a câmera ela funciona muito bem no que se refere à proteção do próprio policial, né? Porque à medida que ela está gravando, está filmando tudo, quer dizer, o policial, se caso for acusado de alguma irregularidade, ele tem ali a filmagem a seu favor, né? E, obviamente, que a polícia não está aí para cometer questões fora da lei, então não há motivo nenhum para temer o uso da câmera. Se eu trabalho dentro da lei, se eu faço o meu papel dentro da legalidade, para mim, câmera é uma bobagem, né? Tanto faz ter como não ter. A câmera ela ajuda a conter aqueles que muitas vezes se excedem, né? Porque aí, se ele tem uma câmera na sua farda, ele vai pensar duas vezes para fazer determinadas coisas erradas. Então, eu acho que desse ponto de vista, a câmera acaba protegendo o próprio policial e garantindo para a população que os abusos não acontecerão, né? Então, eu acho que o próprio secretário, que tinha também uma posição contrária, eu acho que ele acabou entendendo a importância de que os policiais possam ter as câmeras em sua farda filmando o dia a dia, né? E isso não é a polícia toda. Você vai pegar alguns lugares que tem, e alguns lugares que tem assim, mais a tradição de ocorrências violentas, né? Bairros que têm confrontos com a polícia, que você vai encontrar os policiais
com essas câmeras, que é justamente para protegê-los. O senhor também atuou, né, no governo da Marta como prefeita e também ali com a implementação, criando, né, o bilhete único, né? O senhor também teve ali um papel. Pretende trazer essa ideia aqui a nível mais estadual, aqui conectando a região metropolitana? O senhor acha que é possível trazer isso para a Lesp, também essa discussão? Olha, hoje é uma discussão mais avançada do que essa, que é a tarifa zero, né? Uhum. Então, o bilhete único foi uma discussão que nós começamos em 92. Na época, o Suplicy era o nosso candidato a prefeito. Você vê que eu estou acompanhando o Suplicy há muitos anos, né? E aí surgiu esse debate do bilhete único, e quando a Marta, então, se elege prefeita de São Paulo, nós tivemos essa oportunidade de implementar o bilhete único, de criá-lo, de implementá-lo, e hoje é uma referência no mundo inteiro. Você sai para fora do Brasil, você vai encontrar em outros países também as pessoas usando um cartão para poder usar o transporte coletivo. Agora, o que está mais avançado do que isso hoje, o grande debate, é como construir um sistema onde as pessoas possam andar no transporte coletivo sem ter que, naquele momento, usar o bilhete, usar o dinheiro para poder se transportar. Ou seja, de que forma você pode constituir um sistema de transporte, como tem um sistema único de saúde, o SUS, como que você pode construir no Brasil um sistema único de transporte que seja custeado pelo tributo, porque não existe nada de graça, você não paga ali na catraca, mas os impostos com certeza estarão custeando, né, a sua passagem. De que forma a gente possa avançar para que as pessoas possam usar o sistema de transporte, não só aqui na cidade, mas no estado inteiro, no Brasil inteiro, sem ter que, toda vez que for usar o transporte, dispor de recursos para poder usá-lo, né? Ou do crédito que está ali no cartão, no bilhete único, né? O governo do estado, ele tem aí a experiência também do cartão bom. Existe a integração do sistema municipal com o metrô, a CPTM, né? Então existe um sistema de compensação já muito bem formalizado, mas o grande debate no momento é como instituir a tarifa zero na catraca, porque quando a gente fala zero, todo mundo acha que não vai pagar nada, né? Não, eu sempre digo, não existe almoço grátis. Aliás, tem até um livro que as pessoas, não me lembro o autor, mas pode pesquisar no Google, lá tem um livro lá, não existe almoço grátis, e não existe mesmo. De tal forma que, se ele não paga ali na catraca, se ele não paga colocando o crédito no bilhete, mas vai estar saindo de um imposto, de um tributo, de uma soma de arrecadação que tem o Estado para poder custear o sistema. Mas eu acredito que o futuro vai ser esse, que o futuro vai ser as pessoas... E isso pode significar, sim, crescimento, desenvolvimento, geração de emprego, porque quando as pessoas se locomovem, quando elas possam circular na cidade, elas também acabam gastando, vai de um lugar para outro, e tudo isso pode melhorar, pode ajudar na economia. O senhor falou um pouquinho também sobre saúde, né, questão também de ter essa atenção com a saúde do servidor, mas na saúde estadual aqui, qual que o senhor acha que também é outra deficiência que a gente precisa avançar aqui, que o senhor pode trazer aqui para a Lesp? Então, o sistema de saúde nosso, ele é muito bem ele é avançado, né? Eu acho que existe regiões, talvez, que não tenha a presença dos hospitais gerais, é uma coisa para a gente estar estudando, né? De que forma essas regiões que ainda não estão assistidas com o atendimento. Eu vejo em São Paulo tem deficiência na saúde, mas ainda o sistema ele é bastante presente nos bairros, você tem toda uma rede, né, de atenção básica, e que funciona razoavelmente bem, se a gente pegar em relação a outros estados, né, funciona. O que tem que fazer aí é aperfeiçoar e buscar que o governo possa investir mais em saúde, que possa melhorar mais a saúde, que a população não espere tanto, né? Às vezes ficar tanto tempo esperando para fazer um exame, tanto tempo para ter uma vaga, para fazer um tratamento, por exemplo, de câncer. Eu acho que o Estado tem que investir mais, avançar. Já existe uma estrutura. Eu acho que o que falta é o investimento, falta colocar mais recursos para dar resposta para o cidadão e ele não ficar esperando tanto tempo, né,
o atendimento. E na Câmara o senhor também teve participação em alguns projetos de fomento à cultura, né, a nível municipal. Queria saber, a nível estadual, como que o senhor vê o fomento à cultura a nível estadual? É muito importante que a gente possa ter investimento na cultura, né? A gente defende até um percentual de impostos, né, da arrecadação de impostos, porque hoje você tem, na educação, você tem um percentual mínimo para a educação, você tem um percentual mínimo para a saúde. Eu acho que seria muito importante que pudesse ter um percentual ali carimbado, uma verba carimbada para a cultura e também para a segurança pública, né? Que eu acho que, às vezes, a cultura fica muito, assim, na vontade de quem governa, né? Isso aqui para mim não é importante, acaba não investindo em cultura. E a cultura também gera emprego, né? A cultura, ela gera emprego, ela gera lazer, entretenimento, né? Então é muito importante que haja investimento na cultura e que a gente possa ter um percentual mínimo. Nós vamos defender que pelo menos 1% de todo o orçamento do Estado seja destinado a fomento nas atividades culturais, né? Assim como nós defendemos na prefeitura também, né, que tivesse um mínimo. Eu acho que o Estado pode ter sim e não é pouco dinheiro. A gente fala 1%, né? Quando você fala 1% do orçamento, aí vem número ali, aí você vê que não é pouco bom. Dinheiro, é muito dinheiro que hoje não tem, né? Que hoje não tem. E eu acho que com a saída do presidente que estava anteriormente, que eu não Carlão. Não, eu digo o presidente da República. Com a saída dele, com a chegada do presidente Lula, nós trouxemos de volta o Ministério da Cultura. Você vê que o governo anterior ele não tinha muito apreço pela cultura, que ele até extinguiu o Ministério da Cultura, né? Então eu acho que essas relações com a cultura, com a saúde, com a educação, com a área social, né, elas estão ficando mais harmônicas, né? Quer dizer, tá havendo uma harmonia maior, né, e a busca por esses resultados. Eu acho que o Estado tem que fazer o mesmo aqui. O Estado de São Paulo, nós não podemos ter aquele clima de guerra, né, aquele clima de beligerância o tempo todo. Nós temos que ter política de resultados. Bom, o senhor está agora chegando na Alesp, né? Quando a gente conversa com muitos dos deputados que foram reeleitos, eles falam muito que a última legislatura teve muito, não embate positivo, que gerou diálogo, mas embates e quebra de decoro. O que o senhor espera dessa nova legislatura? Olha, eu acredito que essa nova legislatura não vai acontecer isso, né? Aliás, esses acontecimentos que nós assistimos de fora, né? Nós não estávamos aqui, mas assistimos de fora. Eu acho que maculou a imagem da Assembleia Legislativa e que os ataques pessoais, eles não contribuem para nada, né? Eu até vi ontem, porque processou, porque brigou, porque bateu. Eu acho que isso não são questões para trazer para o plenário. Se você tem alguma divergência, você tem a justiça, você represente na justiça, você processe a pessoa, busque, se for o caso, uma questão civil, a indenização, se for penal, que a justiça faça o seu papel, do que ficar esse disse-me-disse, né, no plenário. Isso não serve para nada, não chega a lugar nenhum. E aí vai criando aquele clima ruim, né, aquele clima de ataques pessoais. Eu acredito que com essa renovação que nós tivemos aqui e com vamos dizer assim, a leitura do que aconteceu no passado, eu acredito que essa legislatura não repetirá esses erros, né, essas afrontas, as agressões que aqui aconteceram. E as expectativas do senhor, que já tem essa experiência na Câmara Municipal, expectativa agora para esses 4 anos de Alesp? Olha, a expectativa é que a gente faça uma boa oposição, uma grande oposição, que nós somos escolhidos para se opor ao governo que está aí, né, se opor a certas políticas que ele quer implementar e cobrar aquilo que é direito do nosso povo. Cobrar, quando eu falo da segurança, é um direito do nosso povo, a saúde, a educação é um direito, nós vamos fazer a cobrança, vamos apresentar projetos de lei nessas áreas, né, projetos para melhorar, buscando aperfeiçoar, né, porque já existe toda uma estrutura, um sistema, e às vezes a gente tem que corrigir algumas coisas que não estão funcionando bem. Então nós vamos propor sim projetos de lei na área da educação, na área da saúde, na área da segurança pública. Então eu tenho expectativa que a gente, durante esses 4 anos, vamos usar bem aqui a tribuna, usar bem as nossas
atividades parlamentares para garantir que a população possa ter um Estado melhor, possa ter uma política melhor, uma política social, uma política pública melhor, né? Então é isso que nós defendemos, nós do PT defendemos, que eu defendo, e vou, durante esse período, todas as energias que tivermos para poder aplicar aqui, nós vamos aplicar, né? E se opor, cobrar do governo o seu programa, cobrar as suas promessas, né? Aquilo que é ruim, refutar, né? Aquilo, por exemplo, a questão que você falou inicialmente, a gente estava conversando sobre a privatização da Sabesp, né? Por que privatizar a Sabesp? Imagine você, se tivesse que, o privado, o setor privado, tivesse que tubular todo o sistema de água de São Paulo, todo o sistema de esgoto, todo o sistema de captação, de bombeamento, quanto custaria isso, né? Então, mostra que essa lógica de privatizar é uma lógica de negócio, alguma coisa que o candidato prometeu na campanha para favorecer alguém, que quem pegar a empresa já vai pegar tudo pronto, só vai sentar na cadeira e ficar contando dinheiro, né? Porque os grandes investimentos já foram feitos. A vida inteira o povo vem ajudando a custear esses investimentos através dos tributos, através dos impostos, pagando as suas contas de água. E aí se montou uma estrutura que está pronta. Precisa investir mais? É verdade. Você sabe que a Sabesp, que a questão de água, de exploração, de fornecimento de água, é uma competência do município. O que a Sabesp tem é uma concessão para prestar o serviço, né? A competência originária é das cidades. Você pode ver que existem municípios que não existe Sabesp. Que não são atendidos, né? Eles não são atendidos, eles têm a empresa deles, têm a empresa municipal. Por quê? Porque essa atividade é de competência municipal. O que tem a Sabesp na cidade de São Paulo é uma concessão da prefeitura para poder explorar, para poder vender. E ela tem contrapartida, ela tem que dar contrapartida para o município, né? Então a Sabesp é uma estrutura que está pronta, que foi construída por muitos e muitos anos e que não cabe agora o governo que chegou aí simplesmente querer entregar porque ele quer fazer negócios, alguém quer ganhar dinheiro em cima daquilo que o povo construiu. Então esse é um ponto que nós vamos debater e vamos se posicionar contrário e mostrar, por exemplo, o serviço funerário na cidade de São Paulo que está sendo privatizado. Tanto de problema que está tendo, as pessoas estão sofrendo. Tem pessoas aí que estão levando 2, 3 dias para sepultar um ente querido por conta da privatização. Então, nem sempre a privatização é garantia de eficiência, é garantia de resultado prático, né? Então, essas questões a gente precisa estar discutindo, debatendo e convencer o governo que não há necessidade, se ele é um governante competente, ele tem capacidade para governar, então ele não tem necessidade de vender aquilo que é o patrimônio do povo, que foi construído com muito suor, com muito sacrifício. O governador Tarcísio tem, de fato, muito essa postura de privatizações, né, de concessões. O senhor acha que isso consegue passar aqui? Porque o PL, o Republicanos, eles têm aqui uma grande bancada, mas o PT também tem, né? O senhor acha que essas privatizações, até falando especificamente da Sabesp, elas passam aqui na Lesp? O governo ele formou a sua base, né? Ele formou uma base de sustentação a troco de loteamento de cargos, né? A própria Polícia Civil mesmo está loteada. Eu tenho conhecimento de alguns setores que está na mão dos deputados, indicado por deputados, que é ruim isso aí, né? A polícia ela é do Estado, ela não é de pessoas, ela segue uma regra técnica, não segue uma regra política, né? Então ele, obviamente que ele não é uma pessoa de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro, ele chegou aqui há pouco tempo e se elegeu, né? Porque o povo nosso é muito conservador, a maioria da nossa população, principalmente do interior, é muito conservador, porque se você observar os resultados na capital, na região metropolitana, foi onde o Haddad ganhou as eleições, né? Teve mais votos que ele, mas no interior nós somos derrotados. Então esse conservadorismo que ajuda certas políticas, certos candidatos que nem daqui a ganhar as eleições, né? Então ele não conhece muito bem, ele acho que anda muito pela cabeça dos outros, né? Então muita coisa que ele faz é porque as pessoas que estão em volta dele, né, chega e fala, tem que ser desse jeito. Então ele acabou loteando o Estado, loteando a estrutura de governo, né, para poder garantir a sua governabilidade.
Então ele já tem uma maioria na casa, a gente percebe isso, até por conta das CPIs, que a forma como eles fizeram para formar a fila, sorrateira, né, avisando somente o partido deles que iria ter uma fila, né, e não, porque se fosse uma coisa democrática, uma coisa para todos participar, chamaria tanto a liderança da oposição como da situação, falar, olha, se vamos abrir o relógio tal dia, se vocês quiserem, a partir de amanhã nós já vamos começar a formar uma fila aí. Quem chegar primeiro, mas não, os primeiros 15 componentes da fila era do PL, era do partido do governo, né? Por quê? Porque eles não querem que se apure, que se instale aqui CPI, que venha, não é nem prejudicar, eu não vou dizer que vai prejudicar o governo, né? Porque CPI ela é uma investigação, né? Você investiga e manda para o Ministério Público. E o que o Ministério Público vai fazer, a gente não sabe. Eu já participei de muitas CPIs que foram arquivadas. Você manda para o Ministério Público, ele arquiva, né? Então não há motivo para ter esse medo todo. Só tem medo quem deve. Quem não deve, não teme. Esse ditado é antigo, desde criança eu ouvi isso da minha mãe. Se você não deve, você não precisa temer nada, né? Se você está temendo, é porque há dívida, é porque você realmente está devendo. Então, a forma como eles fizeram já demonstra a organização, a articulação da base de sustentação do governo na Assembleia, né? E a oposição vai ter que desmontar isso aí, a oposição vai ter que dificultar as ações do governo, ela vai ter que travar essa ideia do governo querer privatizar, vai ter que vencer ali na marra. Não é uma coisa fácil, mas a oposição não é pequena também. O que eu espero que a oposição cumpra o seu papel, né? Que todos aqueles que foram eleitos para ser oposição não façam corpo mole. Se é para enfrentar o governo, vamos enfrentar. Se é para desmontar a tese, não é para ficar só no blá, 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 né? Tem que ter ação concreta, né? Não adianta a gente falar, nós vamos obstruir, chega na hora, você olha para trás, só está você obstruindo, né? Tá Deus demais. Então, se é para dificultar, se é para obstruir, a oposição tem que estar ali unida, tem que estar todo mundo junto e mostrar para o Tarcísio de Freitas que ele não vai fazer aqui o que ele acha que vai fazer, que ele bem entende que vai fazer. Ele vai governar dentro das regras, né? E aquilo que for para fora das regras, que for para mais, aquilo que a oposição não concorda, no que se refere, por exemplo, às privatizações, nós vamos ter que centrar fogo para não deixar, para não dar esse cheque aí para ele achar que ele pode fazer tudo. Ele pode fazer muita coisa, mas não pode fazer tudo. Agora, até pensando nisso, né? O Estado de São Paulo saiu de uma dinastia aí de 28 anos de PSDB, em que também o presidente da Lesp era ali aliado sempre dos governadores. A gente entrou numa mudança de partido, uma mudança ali de poder, mas que ainda tem esse partido presidindo a Lesp, que também é aliado do partido do governador. O senhor acha que com essa mudança, esse fim de dinastia do PSDB, a gente vai ter alguma mudança aqui na Lesp, nas conversas? Como que o senhor vê esses próximos anos? Eu acho que não muito, porque a essência é a mesma, né? Eu até falei ontem no plenário, mudou a música, mas a meleca é a mesma, né? Então a essência é a mesma, né? A essência, a forma de agir, não mudou nada. A forma comportamental não mudou nada, né? Então, eu até pensei que a gente ia ter assim, um ambiente mais democrático, participativo, né? Que nós poderíamos, por exemplo, protocolar as nossas CPIs, né? E depois buscar um acordo para ver qual CPI que iria... como é a nossa experiência na Câmara, né? Lá todo mundo pode protocolar, não tem restrição, né? Não tem impedimento para você protocolar os seus projetos, né? E aqui tem um sistema aí que é sem papel, mas em se tratando de CPI tem que ser com papel, né? Que é uma coisa absurda. Então, a forma do governo da Assembleia, eu acho que até o anterior seria um pouquinho melhor. Eu não vi pulso no presidente ainda, né? Eu vi o presidente meio refém do bolsonarismo, meio refém de um jogo político que é ruim. Porque o presidente, ele preside. O nosso sistema é presidencialista, né? Então, quando você vê a questão da fila, que as pessoas ficaram aí sendo prejudicadas na fila, dormindo, sem poder ir ao banheiro, né? E você busca uma solução e o presidente não tem pulso para dar essa solução, as lideranças partidárias que ditam que ele não vai fazer e não fez,
Porque ele poderia fazer valer a regra da senha. Olha, quem pegou a senha não precisa ficar lá na fila, vai para casa e no dia você tem a senha número 1, você pegou a senha número 2, número 3 e assim por diante. Então, poderia até ter cadastrado as pessoas que pegaram a senha para saber, olha, a senha número 1 pertence a Nani. Então, se pertence a Nani, outra pessoa não vai poder usar. Então, tem várias formas de resolver essa coisa sem esse modelo vexatório. As pessoas, quando liga a televisão, ouvir os repórteres falando, né, do caos, das pessoas que passaram aí em condições desumanas, né? Então, tudo uma questão desnecessária que o presidente, na condição de presidente, poderia ter resolvido. Mas ele não teve pulso para resolver. Então isso já mostra que ele é um pouco refém de um sistema que está aí, um pouco refém do bolsonarismo. Eu enxerguei dessa forma. Bom, possa ser que ele me prove o contrário, mas para mim, por enquanto, ele ainda não provou, não disse a que veio. Agora, voltando até para outras questões, né, de áreas que o senhor tem já experiência, né? O senhor trabalhou na regularização fundiária. A gente teve um grande problema agora em fevereiro por causa das chuvas lá no litoral norte. É possível resolver esse problema? O que falta e como que a Alesp ou o senhor como deputado conseguem ajudar essa questão de moradia aqui no estado, no litoral norte? A gente também teve no litoral, mas as chuvas é sempre o mesmo problema, né? Todo começo de ano tem algum deslizamento. Eu lembro ano passado aqui em Imbu, também em Franco da Rocha. O que a gente consegue fazer para resolver isso? Olha, aqui em São Paulo, nós temos várias áreas de risco, né? Eu sou de uma região, que é o Campo Limpo, que tem centenas de áreas de risco, né? E muitas vezes a gente procura a prefeitura para poder solucionar. A gente identifica, olha, isso aqui é uma área de risco. E a lentidão é muito... Assim, é uma lentidão enorme para resolver, né, os conflitos, né? Não tem solução a curto prazo. Isso depende muito do governo, da política do governo, né? O que o governo, no caso do Tarcísio aí, o que ele quer na questão de habitação popular, o déficit habitacional que nós temos. Inclusive a Câmara agora criou uma comissão de habitação, não sei se está sabendo, foi criada a comissão de habitação, que é um problema que nós temos no estado, pessoas morando em condições indignas, morando no morro, muitas estão morando penduradas no morro, e outras estão dentro dos córregos, dos rios, das várzeas, né? E quando chove, não tem jeito, né? Não é uma coisa difícil de resolver. Eu acredito o seguinte, se houver uma sinergia entre estados, municípios e União, você pode resolver 100%, talvez não, mas você pode reduzir muito esse problema, né? Você pode reduzir, porque tem certas questões que é do município. No estado não vai intervir no município, mas o estado pode conveniar, ele pode repassar recursos e ele pode buscar conjuntamente, né, com o município, resolver essa demanda por moradia, remover essas pessoas que estão em áreas de risco, né? E a União pode ajudar também com finanças, arrumando dinheiro, porque isso é muito caro. A questão da regularização fundiária, qual que é o grande problema dela? É dinheiro. Porque eu vou regularizar esse imóvel. De quem é o imóvel? Geralmente tem um dono, alguém que no passado foi proprietário daquele imóvel e que as pessoas foram lá e ocuparam ele. Elas entraram com uso capião, entraram com processo? Não entraram. De que forma? Mas eu vou levantar, na matrícula tem um proprietário. Então, eu tenho que reservar recurso, se realmente for fazer todo o papel para regularizar, eu tenho que desapropriar aquela área, eu tenho que fazer o partilhamento do solo, né? Então, tem os órgãos que fazem isso, da Secretaria de Habitação. Mas, para eles fazerem isso, tem que ter recurso, tem que ter dinheiro reservado. Então, no orçamento, tanto do Estado, do município, da União, você tem que ter uma quantidade de recursos. Se você vai fazendo isso ano a ano, você não vai reduzir isso de uma vez, não tem como. Chegar hoje, amanhã, pum, acabou. Não tem como. Mas se você tiver realmente o governo do Estado, as prefeituras, o governo federal tiver um projeto conjunto para solucionar essa questão no tempo,
cada ano você vai reservar uma quantidade de dinheiro e você vai fazendo. Nós fizemos muito isso na gestão da Marta, fizemos muito isso na gestão do Fernando Haddad, e o grande problema é que quando o PT acaba saindo do governo, os que entram, eles não continuam, né? Porque se você dá continuidade a esse processo de regularização fundiária, dar continuidade a um processo de habitação popular, de que as pessoas que estão morando em condições insalubres possam ter realmente a garantia de uma casa adequada, uma moradia digna, né? Se todo ano, todas as gestões vai fazendo, isso vai reduzindo. Então, não adianta chegar um faz bastante. Você pega a própria Luiza Erundina, construiu mais de 40 mil casas em mutirão. Aí o outro governo que vem já não concorda com isso, já desmonta tudo. Aí vai ocorrendo esse atraso. E as famílias vão surgindo, porque as pessoas vão nascendo, vão crescendo, vão formando suas famílias e vão precisando de mais moradia. Então, o governo tem que fazer o seu papel, né? O governo do Estado, através do CDHU, a Prefeitura, através da SEAB, da COAB, e a União com o financiamento. Outra questão, né, que a gente tem que acaba sendo da cidade de São Paulo, mas que sempre é discutida por governadores e a nível estadual, é a questão da Cracolândia aqui na capital. Como atuar no problema, o que a Alesp consegue fazer e como é que a gente consegue resolver? Acho que o senhor até que tem essa experiência em segurança pública consiga avaliar melhor, né, toda essa questão. Mas o que agora, nesses próximos 4 anos, a gente conseguiria trazer aqui para discussão para tentar atuar nesse problema da Cracolândia? Você vê que esse é um outro caso que lá atrás o Fernando Haddad e o Alckmin, era o governador, o Fernando Haddad, o prefeito, eles tinham lá um programa para realmente resolver esse problema da Cracolândia. Esse não é um problema que você resolve também de hoje para amanhã. Porque não resolveram até hoje, então não vai ser resolvido de hoje para amanhã. Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de narcóticos, né, o DENARC, no período lá de 98, 99, 97, né? E quando estava ali começando a Cracolândia, né? A Cracolândia, ela vem ali da união da Boca do Lixo, que ali tem uma Boca do Lixo, e dos jovens que fugiam da periferia por conta dos matadores, os justiceiros que na década de 80, 90, né? Então, se tinha um jovem na periferia que usava droga, por exemplo, ele era executado. Então, esses jovens, eles se dirigiam ali para essa região e ali virou um ponto de encontro deles, né? E começa na década de 90 a introdução do crack, né? Se quem pegar aí as reportagens da época vai ver o Fantástico falando que droga é essa droga que está chegando no Brasil, o lixo da cocaína, né? Então essa droga ela é introduzida ali naquela região. E os governos que foram passando, eles não foram dando a mínima, né? Que isso, para chegar onde chegou, não é uma coisa que começou ontem, né? É de muitos anos, né? O dependente químico não é uma coisa fácil para ele largar o vício de hoje para amanhã, né? Ele é um dependente químico, então ele precisa de um tratamento, ele precisa de uma estrutura que garanta o tratamento, né? E no programa que o Haddad tinha criado, ele empregava as pessoas, empregava na varrição, empregava em serviços ali no centro, né? Tinha hotelaria para que essas pessoas pudessem ter o mínimo de dignidade. E ali o pessoal deu um apelido de Bolsa Crack. Olha, o prefeito está dando Bolsa Crack. Você vê que não é uma coisa fácil. Quando vem o Dória, ele vai lá fazer aquele espetáculo, ele joga bomba lá em todo mundo, bomba de gás, bomba de efeito moral, e aí dá uma entrevista, acabei com a Cracolândia. E é fato que não acabou, que os problemas se agravaram, né? Estão aí até hoje, e tanto a prefeitura como o Estado, eles estão batendo cabeça, né? Eles não conseguem uma solução, e as pessoas, por exemplo, que moram ali, que têm suas residências, que têm os seus comércios, né, estão sentindo esse drama, né? Além de que as outras cracolândias que foram se formando, né? Porque quando houve aquela dispersão, outras regiões começaram a receber usuários de crack e ter cracolândias espalhadas para a cidade toda, né? Ali tem que ter uma ação conjunta da prefeitura, do Estado. Eu até
tem um projeto meu na Câmara que eu criei, que era um centro de convivência. Talvez ali um centro de convivência, aonde você coloque ali, você não tire as pessoas dali, porque o grande problema é que o governo quer tirar. Ele não vai conseguir. Não vai, eles estão tentando há anos tirar as pessoas dali, não vai tirar. Então, talvez um centro de convivência, com uma área de lazer, uma área de esporte, com alojamentos, com tratamento, com médicos, com atenção psicossocial, agentes de saúde, ou seja, um grande centro de convivência onde essas pessoas possam ir se libertando da droga. Eu até digo que talvez, às vezes é muito polêmico falar isso, mas talvez até o uso assistido, né? Porque as pessoas não vão largar a droga de hoje para amanhã. Então, mas o Estado vai traficar também? A pergunta que o povo faz. O Estado vai comprar droga para dar para as pessoas? Não, talvez não, mas o Estado aprende drogas. Então, dependendo do uso assistido através do médico, né, um serviço médico ali que está acompanhando o tempo todo aquele usuário de forma a buscar desintoxicá-lo no tempo, porque não vai acontecer de hoje para amanhã, talvez a gente possa não resolver, porque eu acho muito difícil resolver, mas a gente possa reduzir. A gente pode ter uma redução de danos. Então, um centro de convivência, um espaço onde eles possam praticar atividades físicas, esportivas, jogar bola, com acompanhamento do Estado, da Prefeitura, que você tenha ali, olha, eu tenho um local para dormir, um alojamento onde eles possam dormir à noite ali, tipo um albergue, né? Alimentação, olha, ter acesso à alimentação, trabalho, né? Olha, essas pessoas que estão nesse centro de convivência pode ter acesso ao trabalho, vão prestar um serviço, as que realmente querem se livrar da droga, vai ter todo o tratamento, o atendimento médico. Eu acho que, em vez de ficar jogando bomba, de ficar todo dia empurra para lá, empurra para cá, eu acho que daria uma questão de segurança para a população ali, você teria uma leitura melhor do que acontece ali, né? E as pessoas se sentiriam mais tranquilas do que hoje, que o Estado e a Prefeitura, eles estão batendo cabeça para resolver, para amenizar aquela questão da Cracolândia. E a opinião do senhor a respeito nesse caso, né, da internação compulsória? Então, o nosso sistema legal permite? Essa é a pergunta. Então, teríamos que estar mudando a legislação lá em Brasília, e mesmo assim eu acho que ainda é inconstitucional, né? Porque o que diz a nossa Constituição, o que diz o artigo 5º, as cláusulas pétreas, né, que não podem ser modificadas, né? Então, a internação compulsória, bom, depende do juiz autorizar, né? Eu não posso ficar, aí você, não sei se você já leu o livro do Alienista, né? Não, ainda não, mas a gente já deixa até como dica, né? Que daqui a pouco a gente entra até numa parte do podcast, o senhor já deixa a dica. Lê o livro do Alienista, porque o alienista, ele olhava para você e falava, ele é louca, interna. E ele foi internando todo mundo, ele internou a cidade inteira. Aí, num dado momento, ele começou a perguntar para a assistente dele se ele falava sozinho, por exemplo, que é uma coisa, o ser humano às vezes fica falando sozinho, né? Não, você jamais. Aí ele foi vendo toda aquela eu gesticulo, eu faço isso, não, todos aqueles modos que o ser humano tem. Ela falou para ele que ele não fazia, que ele era uma pessoa perfeita. Nossa, o senhor é perfeito. Falou, não, então o louco sou eu. Aí ele soltou todo mundo e se internou, né? Então, não dá para fazer isso com os usuários. Olha, todo mundo aqui é usuário, vou internando. Não vai ter condição de fazer isso. Uma última questão antes da gente seguir para essa parte do podcast, que é um pouquinho mais descontraída. O senhor é do Campo Limpo, tem toda essa vivência ali da região. O que precisa ainda lá para aquela região, para os moradores do Campo Limpo? O grande problema dos moradores do Campo Limpo, sem contar a segurança, a questão das áreas de risco, dos alagamentos, né? Mas o grande problema hoje lá é o viário. As pessoas têm muita dificuldade para se deslocar porque a população cresceu e as ruas continuam do mesmo tamanho, né? E você pega a estrada de Campo Limpo, ela praticamente é uma via que cabe um carro indo, outro vindo, né? Então, você imagina uma região que cresceu tanto
e que o viário não acompanhou. Então, você tem N problemas lá, problemas de emprego, problemas estruturais, alagamentos, enchentes, segurança, né? A delegacia que eu trabalho lá, do Campo Limpo, o 37º Distrito Policial da capital, a gente vê a quantidade de ocorrências que tem naquela região. Então, mas o viário está estrangulado, né? O viário daquela região do Campo Limpo, do Capão Redondo, e as melhorias nas ruas não chegam lá, né? Elas chegam aqui, por exemplo, a Pedro Álvares Cabral está sendo recapeada, mas a Austin Luiz, mas você vai lá para a periferia, poucas das ruas são recapeadas. Então, você tem umas ruas esburacadas, a estrada do Campo Limpo todinha está abandonada, a estrada de Itapecerica, no sentido quem vai para o Valo Velho, a Elias Mas, a Comendador Santana, Comendador Antunes dos Santos, a Paolo Porporá, a João Robalo, a Henrique Samidlin, né? São ruas onde a população depende para poder chegar ou ir para o trabalho ou ir para sua casa, mas que está muito abandonada. E as obras estruturais que estão planejadas há muitos anos e que tanto a prefeitura como o Estado, que não ajuda em nada, que é o caso hoje da estrada do Emboimirim, que está lá o DR para fazer a duplicação e que tem um monte, inclusive, de faixa agradecendo por uma coisa que não foi feita, né? Que eu não vou dizer aqui os nomes de quem faz isso, mas que o povo está aguardando há muitos anos a duplicação da estrada do Emboimirim, o prolongamento da Carlos Caldeira até Emboimirim, o alargamento, a duplicação da estrada de Itapecerica, da estrada do Campo Limpo. Então, a região lá ela tem um trânsito muito estrangulado. Até agora, recentemente, foi feita uma experiência de tornar Carlos Caldeira no sentido bairro, na parte da tarde, único, né? Uma via reversível, e de manhã, sentido centro. À tarde não foi possível, porque quando você entra ali na Giovanni Gronk, você gasta 7 minutos até o Capão Redondo, até a Estrada da Itapecerica. Da Estrada da Itapecerica para lá, você gasta 1 hora, né? Então, teve que desmontar a operação à tarde, a CET desmontou, que foi uma sugestão minha para ver se dava uma condição melhor para o povo ali. E de manhã ainda está funcionando, porque você vai para o centro, então você tem a Marginal Pinheiros, você tem a João Dias, você tem quem vai para a Avenida Interlagos, então você escoa melhor o trânsito, então está funcionando bem a via reversível na parte da manhã. À tarde teve que desmontar, porque você vai lá para o Capão Redondo, aí você não consegue chegar na sua casa, né? Porque a obra da Carlos Caldeira, que já deveria ter sido entregue há muito tempo, o prefeito está até agora, o prefeito Ricardo Nunes está até fazendo uma parte lá da canalização do córrego, vai ter um piscinão lá, porque quando chove, enche de água toda aquela, é uma bacia, ali próximo da Coab Adventista, né? Então está sendo feito essa obra, mas que ainda muito tímida, né? Muito, muito tímida por aquilo que precisa ser feito ali para resolver, para melhorar a questão viária, que as pessoas perdem horas e horas ali para chegar em casa. Se você quiser fazer um teste um dia, vai de tarde lá para o Jardim São Bento, para o Capão Redondo, para o Valo Velho, para você ver o tempo. Você vai bem, quando chega próximo, né? Quando chega ali depois da Praça Nossa Senhora do Carmo, aí ninguém anda mais, né? Então hoje eu vejo, além de todos os problemas que eu já te falei, mas o grande problema é o viário, que ele está estrangulado e subindo prédios. Você olhar para lá, está subindo prédio. Só cada prédio que sobe ali é mais 100, 200 famílias que vão morar ali, que cada um tem um carro pelo menos. Então são mais 200 carros, mas não tem a estrada, não tem o viário para as pessoas andarem. Tem que prestigiar o transporte coletivo. É verdade. Tá a briga para chegar o metrô até o Jardim Ângela. Mas mesmo o metrô chegando até o Jardim Ângela, não vai resolver. Porque ele vai chegar no Capão Redondo já lotado, né? As pessoas vão ter dificuldade para entrar, inclusive. Não, tem que levar o metrô até o Jardim Ângela. Mas, além do metrô, de investimento no metrô,
você tem que investir no viário. Não dá para fugir disso. Agora, o senhor até falava, né, da questão que aqui em São Paulo acabou tendo... Alguns governos vêm com uma proposta, mas ela acaba não sendo continuada pela gestão seguinte. A gente tem até um histórico aqui da cidade de São Paulo de sempre ter essa alternância, né, de poder um PT, PSDB, aí vai tendo essa alternância. Só que nos últimos 2 mandatos a gente teve aí o PSDB, que veio o Dória, era o Haddad, né, Dória, que acabou passando por Covas reelegeu, agora a gente tem Ricardo Nunes, estamos chegando agora numa eleição municipal, ano que vem. O senhor acha que tem aí uma possibilidade do PT voltar para a Prefeitura de São Paulo? O PT, ele não vai ter candidato em 2024. Vai apoiar o PSOL? Pelo menos o que está posto. Até o momento, né? É que o nosso candidato será o Guilherme Boulos, né? Claro que tem que o PSOL e o PT se organizar para isso. Eu acredito que o PT deva ficar com a vaga de vice, né? Se organizar, construir um bom programa para convencer a população que nós podemos fazer melhor, né? Que nós podemos realmente dar os resultados que a população tanto precisa, né? Então, essa vai ser a nossa lógica. Nós não teremos, pelo menos o que está posto até agora, nós não teremos candidato à Prefeitura de São Paulo e estaremos juntos com o PSOL, estaremos junto com o Guilherme Boulos. O Boulos que teve até uma votação bem significativa na última eleição, né? E como o senhor também disse, o Haddad aqui na região metropolitana, São Paulo, ele também ganhou. Então o senhor acha que é um cenário mais favorável para a candidatura que o PT vai apoiar? Eu acredito que eleição sempre, e conforme eu já te falei, eu disputei 9, né? E eu, desde quando eu tinha 13 anos, que eu faço campanha. Então, a minha primeira campanha eu fiz por Quércia em 1974. Né? Nem existia PT. Era MDB e Arena. Né? Então, eu tinha 13 anos quando eu fiz a minha primeira campanha. Então, eleição é sempre muito difícil. Não é uma coisa fácil. Agora, há as possibilidades. Né? A eleição você tem que ganhar as mentes e os corações. Se o Guilherme Boulos conseguir fazer isso, com certeza ele vai ser eleito prefeito de São Paulo. Né? O atual prefeito, nós não podemos subestimá-lo, porque ele vai construir uma rede de apoio de centro-direita, e eu acho que ele vai até absorver o bolsonarismo, o tarcisismo nesse processo. Quando eu digo tarcisismo é porque eu vejo ele já se distanciando do Bolsonaro, né? Então, ele busca, o Ricardo, ele busca construir uma rede, uma aliança de apoio de centro que vai englobando toda a direita, todo o extremo, se ele conseguir fazer isso. E com o dinheiro que ele tem em caixa, isso, e também souber gastar, né? Porque não basta ter dinheiro, você tem que saber gastar, e você tem que ter capacidade para gastar dinheiro público não é fácil. Né? Você vai fazer um processo licitatório, às vezes leva 6 meses, 1 ano, então não é uma coisa tranquila, né? A capacidade que o administrador tem que ter, a equipe muito bem formada para não cometer certas irregularidades, para poder colocar um projeto em pé, não é uma coisa fácil. Então, eu acredito que ele é um candidato muito competitivo. Eu acho que hoje possa ser que apareça alguém aí, porque na eleição passada, na eleição de 2016, por exemplo, surgiu o Dória do nada, né? O Dória surgiu, ninguém nem conhecia o Dória, né? E disse que era trabalhador, João Trabalhador, depois descobriu-se que era o João Enganador, né? Então, pode aparecer alguma coisa nesse sentido, mas o que está posto hoje é que o atual prefeito, ele é muito competitivo, ele tem condições muito favoráveis a ele, e tem desfavoráveis também, né? Tem uma série de coisas que, primeiro, que ele é muito desconhecido, o povo não o conhece, né? Se você andar conheceu como vereador ele? Sim, eu trabalhei 8 anos ao lado dele. O senhor tem né? ali um conhecimento então, sobre quem bem. ele é. Então ele é assim, desconhecido. Se eu, junto com ele, andar na cidade, eu acho que o povo fala, ô Reis, e não fale Ricardo, porque o povo não o conhece, né? Mas ele tem tempo para se fazer conhecido, ele tem estrutura, ele tem partido, então ele é um candidato competitivo. Então eu acredito que nós teremos uma disputa do PT-PSOL, do PSOL-PT, junto com ele, né? Até que não surja algum outro fato. Por enquanto, o que está posto
É isso que eu estou te falando. Bom, agora sim a gente segue aqui para uma parte mais descontraída, para a gente conhecer quem que é você fora aqui da Lesp. Então, o que o senhor gosta de fazer no seu tempo livre? Olha, Se sobra, né? Olha, por enquanto eu não tenho tido tempo livre, porque a minha agenda, ela é uma agenda de muita participação com a população, né? E essa experiência minha de deputado estadual está mostrando que eu tenho que ampliar um pouco mais, eu tenho que andar um pouco mais para o interior, isso toma muito tempo, né? Então, nesse primeiro momento, eu ainda frequento a academia de manhã, cedinho, vou levar meu filho à escola e frequento a academia e venho para cá. E estou priorizando um pouco a Assembleia, estou priorizando um pouco até para a gente se enturmar, se ambientar, mas eu acho que eu estou indo bem, eu não estou muito distante do que eu vejo aqui dos outros que chegaram, né? E dos que já estavam, né? Então eu estou me dedicando um pouco a essa questão de o gabinete, estruturar estruturar o meu jurídico para a gente produzir os projetos que precisam ser apresentados aqui, a minha assessoria de imprensa e garantindo assim a minha participação em algumas cidades, né, agendas fora de São Paulo, que eu fui muito vereador esse tempo todo, né? Então eu sempre digo, eu sou muito vereador. Então, olhar o problema ali do bairro, a rua para arrumar, o córrego precisa ser arrumado, a árvore precisa ser podada, isso aí foi muito esse tempo que eu fiquei na Câmara Municipal, foi muito essa minha vida, né? E agora eu preciso entender um pouco mais que o papel do deputado é bem mais amplo do que isso. Nós ainda conseguimos, nesse processo todo, o nosso grupo tem um vereador na Câmara, que é o vereador João Ananias, que tomou posse com a minha saída, né? Isso me ajuda muito, porque tem certas questões que não é deputado que vai resolver, precisa do vereador, né? Tem essa conexão, né? Você anda na rua, você põe. Outro dia eu até falei, vereador é que nem táxi. Você entrou no táxi, já está pagando, você sabe disso, né? Você entrou no táxi, o motorista já roda ali. Já tem ali aquele valor. E já começa a pagar, né? O vereador é a mesma coisa, ele pôs o pé na rua, o povo está cobrando. Né? Você entrou na farmácia, ô vereador, precisa ver isso. Você vai na padaria, vereador, você entra no supermercado, você começa a pegar uma coisa, já aparece um do lado, vereador! E os problemas vão surgindo, né? Então, às vezes você sai de casa sem nada na mente, né? Mas cada esquina aparece uma coisa para você pensar como resolver, como encaminhar, né? E essa questão de deputado eu vejo que é um pouco mais distante desse papel que tem o vereador com o povo, né? Então, eu sempre digo, eu sei ser muito bem vereador, agora eu tenho que aprender a ser deputado, né? Como que a gente possa, através do mandato aqui, buscar a solução, buscar representar o funcionalismo público, os professores, porque tem o problema lá da educação, mas passa pela estrutura de Estado, né? Tem o problema da segurança pública, mas passa pela estrutura de Estado. O bairro tá tendo crimes, está tendo pancadão, está tendo não sei o que, ninguém dorme, né? Você vê, é um problema lá da comunidade, mas passa pela estrutura de Estado. Então, é muito isso que eu estou me apropriando. Então, eu estou me dedicando, nesse momento, a essas questões. Né? Agora, eu sei que o senhor está querendo se entender, né? Ver aí como é que vai ser o deputado, mas eu vou fazer uma pergunta aproveitando o conhecimento como vereador. Então, aqui de São Paulo, uma dica cultural, uma dica para turista até, ou para gente que não conhece, né? Porque a gente mora em São Paulo, mas é aquela coisa. Mesmo morando muitos anos em São Paulo, cada esquina tem uma coisa nova. Então, o que você gosta de fazer, o que você recomendaria para as pessoas de uma tarde boa aí, um sábado que a gente possa fazer para se divertir aqui em São Paulo? Olha, eu sempre curto muito o cinema, né? Eu gosto muito de sempre que eu posso assistir um filme, né? São Paulo tem uma rede de shoppings, né? Que tem cinemas modernos, né? E eu gosto de diversificar. Às vezes eu vou num shopping lá no Anália, ou lá no Eldorado, eu vou diversificando, eu não vou no mesmo lugar sempre, né? Além disso, você tem, assim, que é importante as pessoas conhecerem, é a Liberdade. Né? A Praça da Liberdade, a história da Liberdade é muito importante. Então, e é uma região que tem, assim,
atividades sempre, né? Sim. E é o caso da Paulista também, outro lugar que o paulista não tem praia, então ele vai à Avenida Paulista. Foi um projeto muito significativo que o Haddad criou, que é as ruas abertas, né? E a Paulista acho que foi uma das que não destruíram, porque várias ruas abertas foram fechadas, não existem mais. Mas a Paulista sobrevive. E ela sobrevive pela questão cultural, pela grande quantidade de artistas de ruas que vão lá se apresentar, né? Então, você entra na Paulista no domingo, que ela está aberta ou fechada, aberta ao povo e fechada para os veículos, né? Aí você vai encontrar lá rock, você vai encontrar samba, você vai encontrar mágicos. É uma coisa também fascinante. Então, é um local também que eu indico para quem quiser fazer turismo em São Paulo, frequentar a Paulista, frequentar a Praça da Liberdade, conhecer a história dos aflitos, né? Você sabe que a Praça da Liberdade, ela era a Praça da Forca. As pessoas eram enforcadas lá. Os negros que fugiam dos seus senhores eram capturados pelo Capitão do Mato, não sei se você já ouviu falar da história do Capitão do Mato, e eram levados ali e enforcados. Os índios, que eles queriam escravizar os índios também, né? Quando chegaram aqui os portugueses, queriam, como ficava muito caro transportar os negros da África para cá, eles falaram, bom, vamos escravizar os índios, né? Então muitos índios foram enforcados ali, os degredados foram enforcados, os militares que se rebelavam eram enforcados ali. Então a Praça da Forca, ela faz parte da nossa história, e tanto é que lá tem a igreja Nossa Senhora das Almas dos Enforcados. Você conhece a igreja lá? É verdade, já passei, passei por ela. Por que tem a igreja das Almas dos Enforcados? É porque as pessoas eram enforcadas ali. E tem a igrejinha lá, histórica, de 1757, se eu não me engano, que é a igreja Nossa Senhora dos Aflitos. Nossa Senhora das Almas dos Aflitos. E os aflitos eram os enforcados. Então, eles sabiam que iam ser enforcados, vinham aflitos, né? E eram sepultados em volta da igreja dos aflitos, Nossa Senhora das Almas dos Aflitos, né? Então, o primeiro cemitério de São Paulo é o cemitério dos aflitos, não é o da Consolação. O da Consolação é o segundo. Muita gente pensa que o cemitério onde estão enterrados os nobres, a nobreza do Império, do Brasil colônia, né? É o da Consolação, não é. O primeiro cemitério é o dos aflitos. Porque antes da Consolação, onde que eram enterrados os nobres? Dentro da igreja. Eles compravam a salvação. Então eles chegavam para o padre, para o bispo lá e falavam, eu preciso ir para o céu, pequei tanto, né? Cometi tanto pecado e agora, isso custa tanto. Eles pagavam e eram sepultados dentro da igreja. E os pobres em volta da igreja, né? Então é comum você ir para o interior, aí você vê as igrejinhas e tem um monte de cruzinha em volta dela, né? São as pessoas que foram sepultadas ali, né? Então, os aflitos eram isso. Em 1821, o cabo Chaguinha, o Francisco da Chaga, se rebelou porque não recebia o seu salário, né? Você vê que naquela época a polícia já tinha problema com a coroa, que a coroa portuguesa estava aqui no Brasil, né? Foragida do Napoleão. O que aconteceu? Ele foi condenado à forca, enforcamento. E a história diz que a corda quebrou 3 vezes. Eu vou ser bem lacônico aqui para não ficar falando, né? A corda quebrou 3 vezes e quando a corda quebrava era a absolvição. Vou enforcar o deputado, o Reis, vai para a forca. Partiu a corda, absolvição. Aí o povo gritou por liberdade. E esse grito por liberdade é que, com o passar do tempo, deu o nome para a Praça da Liberdade, né? Então, qual a origem da Praça da Liberdade? Essa é a história da liberdade. Então, quando as pessoas visitarem ali Liberdade, elas vão ver que tem vários pontos históricos do período da escravidão. Tem a comunidade japonesa lá, é verdade. Eles chegaram lá em 1920, chegaram no... Já tinha muita história antes, Isso, né? O Pelourinho, né? Onde os escravos recebiam as chibatadas. Então, naquela época, o senhor contratava o Estado, o governo, e ele recolhia o dinheiro para pagar as chibatadas, para a polícia dar as chibatadas no seu escravo, para ele saber que ele que mandava. Se você não fizer isso, eu te levo lá e vai levar tantas chibatadas. Era o Pelourinho. Então tudo isso faz parte daquela história lá. Inclusive agora
a Câmara aprovou um projeto meu acrescentando a palavra África lá, né? Porque quando veio aqui a princesa Maiko, a filha do imperador Akihito, do Japão, por conta dos 110 anos da migração japonesa, aí a Câmara correu e aprovou um projeto lá em questão de horas, né? E acrescentou a palavra Japão. Então virou Praça da Liberdade Japão. Sem considerar a história da África. Antes, Aí nós falamos, não, tudo bem, não queremos tirar o Japão, mas vamos acrescentar a África, né? E eu quero apresentar um projeto aqui na estação do metrô, que hoje está lá, Japão Liberdade. Então vamos acrescentar Japão, África, Liberdade, né? Para que a história não se apague, a história prevaleça. Bom, quem for visitar também a Liberdade, depois de ouvir esse podcast, já vai com bastante informação, com bastante história. Exatamente. Queria aproveitar que o senhor também falou de cinema, né? Algum filme que o senhor assiste mais vezes, né? Porque quem gosta, é muito difícil de pedir um favorito, né? Mas algum filme que o senhor assiste mais vezes ou que o senhor daria de dica aqui pra gente? Olha, eu assisto todos os filmes que vão surgindo, eu vou assistindo, né? Então, alguns a gente gosta, outros não, né? Meu filho adora Os Vingadores. Sim. Então, se tiver algum filme dos Vingadores, eu tenho que levar ele para assistir, não tem jeito, né? É um programa já que você faz na companhia dele. Ele tem alguns filmes que ele gosta muito. Agora acho que ele tá crescendo, já está com 15 anos, 16 anos. Adolescente já. 16 anos já não está muito... Não quer mais sair com o pai, tanto? Não, até sai, mas não é como no passado que, nossa, esses Vingadores, nós tinha que comprar, inclusive tinha que ir na loja de brinquedos, né, comprar todos aqueles super-heróis para ele, é verdade. E livro, né, o senhor falou do Alienista, né, mais alguma dica? Olha, o Alienista, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, da obra de Machado de Assis, e tem um livro muito interessante para que as pessoas possam ler, que é A Escravidão, que é do Laurentino Gomes, né? É uma trilogia, são 3 volumes, o 1, o 2 e o 3, que eu também indico, para que as pessoas possam entender o que é a história nossa, o que é a história, o que foi a escravidão no Brasil, o que foi a escravidão no mundo. O senhor está lendo algum livro nesse momento, que está na mesa de cabeceira já? Eu estou lendo Getúlio Vargas. Tá. Bom, então eu agradeço aqui a sua participação no nosso podcast, Alesp. Você foi muito bom tê-lo aqui nos nossos novos estúdios de segunda temporada. Obrigada mesmo pela atenção e disponibilidade. Eu que te agradeço, mas por mim eu fico mais tempo aqui. Se a gente vai conversando, vai indo nessa conversa. Tem muita coisa ainda que acaba dando para explorar, Você vai dividir em algumas partes, em alguns né? blocos. Mas aí a gente já combina depois uma outra vinda, conversa mais um pouquinho aqui e o senhor volta. Temos aqui o microfone aberto para o senhor. Tá ótimo, obrigado, né? Obrigada. Bom, esse é o Alesp e Você, o podcast, sempre às terças e quintas, um novo episódio na TV, Rede Alesp, e segundas e quartas, novos episódios no Spotify e também no YouTube. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Marco Conceição, Carolina Matias e Renan Augusto. Até o próximo Alesp e Você.